Aí deu ruim, perdeu, e o São Paulo está eliminado com todas as nuances que eu falei, Jandrei, etc e tal. Tá atrás de você, homem. Olha lá. Olha aqui. Maravilhoso. Tá vendo? Bom, Tironi, na verdade, essa... Coisa maravilhosa. O que é o futebol? Se a gente considerar, e normalmente aqui a gente analisa só o São Paulo, não o adversário da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense, na eliminatória, ele fez como o São Paulo. Então, ele, no Morumbi, ele foi com um time quase todo reserva, mesclado. E na partida de volta, foi com tudo. Inclusive, em relação a ambiente e tal, ingresso mais barato. O São Paulo, a gente não consegue lidar. Como a gente analisou Palmeiras e Corinthians, é mais fácil, a gente conhece Palmeiras e Corinthians lado a lado. O Atlético Paranaense tem para o São Paulo, tem para com o São Paulo, a maior rivalidade interestadual da sua vida. Desde há 20 anos. O presidente do Atlético, ou homem forte do Atlético, estava lá nas numeradas com o branco na tribuna, como esteve nesses últimos 20 anos transtornado com o São Paulo pelo fato da final da Libertadores, o São Paulo não ter jogado na Arena da Baixada, ter jogado no Beira-Rio. Então, o que o Petralha fez para esse jogo, a gente já esperaria que ele faria. Talvez, eu não sei se todos do São Paulo, o Casares, o Hernan Crespo, mas a gente não viu a Arena Baixada nenhuma vez desse jeito o ano todo, desde que o time caiu. Aliás, desde o ano passado. Então, para esse jogo, seria um jogo diferente, um outro clima, um clima de decisão. Com um gol só de diferença, o Vessone falava aqui, é um gol só de diferença. Numa eliminatória, um gol só de diferença não é uma garantia. Quando você perde um jogador, o goleiro, expulso com 3 minutos, aí a coisa não é... E aí que tá, né? Não foi que o São Paulo perdeu o goleiro como o Palmeiras perdeu o Aníbal Moreno, que o cara deu uma cabeçada, perdeu a cabeça. Não, né? Foi num lance, um estourão, o Arboleda e o Alan Franco ficam indecisos, a bola quica de uma forma diferente no sintético, ela quica, ela prende, e o Viveiros, que é excelente, como disse o Crespo, gostaria de ter contratado o artilheiro da Libertadores, mas quem contratou foi o Atlético Paranaense, sai na frente e tem o lance com o Rafael. O lance do Rafael, ele é discutível. Ele não é... E por ser discutível, eu acho que o árbitro exagerou no lance, ou pelo menos não referendou a sua opinião vendo as imagens do VAR. Mas aí é uma outra questão. O árbitro em questão não era árbitro para jogar, para apitar as oitavas. E foi uma escala suspeita, que eu falei aqui. A escala do senhor Felipe Lima, ela não condiz com o resto da escala. A comissão de arbitragem, na primeira rodada e na segunda rodada, privilegiou árbitros mais experientes, mas como o Daronco, o 9 quilos mais magro, como o Abate Abel, que apitou a primeira partida no Morumbi. O senhor Felipe Lima, que é de Minas Gerais, ele não pode mais apitar jogos do Atlético e do Cruzeiro. Ele é péssimo. Ele é um árbitro que intervém, é um árbitro que não tem bom senso. Ele é péssimo. O primeiro tempo do jogo foi o primeiro tempo do senhor Felipe. Nem Atlético e nem São Paulo jogaram, né? E ele tomou uma decisão, ele deu um cartão amarelo para o Bobadilha com 20 segundos e expulsou um goleiro com 3 minutos. A partir daí, o plano do estratégico do São Paulo foi segurar o 0-0, né? E o Atlético, sobretudo no segundo tempo, conseguiu fazer uma pressão, mexeu bem no time. E o Atlético tem alguns jogadores, fora o Viveiros, que caberiam muito bem no São Paulo. O Esquivel fez o gol, um deles. O Zapelli, outro. O menino que entrou na ponta direita, outro. O Atlético tem bons jogadores, mas ele estava sem perspectiva. O Atlético está destruído emocionalmente por ter caído para a segunda divisão. Na Copa do Brasil ele tem um flanco. Ele encontrou um flanco, né? E acho que o Atlético mereceu a vantagem, pelo menos a vantagem mínima, para levar a decisão por pênaltis. E aí é aquilo que o Massini contou que acometia o Palmeiras há algum tempo. Quando você joga mata-mata nos moldes atuais no Brasil e na América do Sul, ou você está preparado para pênaltis ou você está roubado, porque o adversário passa a jogar por 2 resultados. Em tese, você, com 1 a menos por mais de 100 minutos, ir para os pênaltis não é uma má notícia, é uma possibilidade. Eu segurei o máximo, tomei um gol, vou para os pênaltis. Mas o São Paulo hoje vai para os pênaltis e você, já com o Massini,
falava todas as vezes que tinha decisão por pênalti, o Palmeiras você desiste. Isso vem desde o ano passado. Eu brinquei da praga da Supercopa, porque o ano passado o São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo na Libertadores. E esse ano tem uma performance incrível nas cobranças. Todos os jogadores do São Paulo já perderam pênaltis. Caleri já perdeu, Ferreirinha já perdeu, Luciano já perdeu. E esses nem estavam no campo. Então, quando você vai para os pênaltis com o goleiro reserva e sem batedor, você fala, estou roubado. Não é uma possibilidade. O que poderia ser numa circunstância de você perder o goleiro com 3 minutos. E aí, eu acho que aí quando você pergunta, o São Paulo deu o vexame de ser eliminado pelo time da segunda divisão na Copa do Brasil? Não. Ele deu o vexame nos pênaltis. Ele deu o vexame de não se preparar por um fato diferente num jogo de futebol, que é ter o goleiro expulso com 3 minutos do primeiro tempo, né? E aí você tem que contar com essa possibilidade da decisão. O Jandrei emulou Muralha, foi todas as vezes para o mesmo canto, pulava lá no... E o São Paulo, com os batedores, o Sabino sapateou e perdeu. O Sabino sempre sapateou. Ele era o cobrador de pênaltis do Sport sapateando, o que a gente acha horrível e ridículo. O Alan Patrick sapateou e perdeu também, depois mudou a cobrança. Não dá. Ele perde. Quando você tem lá Sabino, Tapia e Jandrei, quando o Jandrei... E aí acho que aparece a figura do Jandrei, que sem o Zubeldia virou o vilão. Se tivesse o Zubeldia aí ainda à baila, tudo seria concentrado nele, né? A estratégia de colocar, ou de substituir o Rodriguinho pelo Jandrei, ou de... Eu acho isso uma sacanagem, cara. Mas ele merece, gente. Mas merece por quê? Quem quis pegar a bola? Pra que o goleiro vai pegar a bola? Merece por quê? Ele merece. Era só ele ficar na dele. Para, cara. Assim, ele teve a... Pegar a bola pra quê? Pra bater o Pra pênalti? bater o pênalti. Qual o problema, cara? Ele mostra a personalidade. Ele já tá no alvo da torcida. Time, ele já é alvo. Ele vai se colocar um pouco mais? Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, vocês estão arrumando um bode, né? Como já tinha um, que já não tá mais na sala, que é o Zubeldia. Isso. Agora vamos arrumar um bode para livrar o treinador e o time do jogo que ele fez e foi eliminado. Peraí, pô. Então, se o jogador não toma iniciativa é porque é o Jandrei, Não, ele não precisa tomar, ele é goleiro. Cara, e daí, cara? Pô, que mundo você vive, irmão? Você vive em 1920? O cara tomou frango? Não. Então. O cara fez um bom jogo depois que entrou numa roubada. Fez. Ele tomou frango. O gol não foi um frango. Eu também acho. Pelo amor de Deus, cara. A bola desvia no cara. Acho. Não, o gol não foi. Mas sabe, agora o cara é o demônio. Peraí, gente. Mas ele tem um... Ele já tem um histórico. Assim como você falava do Everton na disputa de pênalti, ainda mais do Jandrei, certo? Então, né? Então vamos lá. Ora, por que alguém então lá não foi o cara suficiente pra falar de Jandrei? Não. Fica aí que eu vou bater. Porque quando você disputa de pênalti, você tá perto da bola, cara. Você é o goleiro e pega, daí, os demais nem saem lá de trás. Se tem líder, o cara sai lá de trás e fala, calma, Jandrei, ele tá perto da bola. E daí, fica lá. O cara tomou iniciativa, devia isso ser, Arnaldo, isso deveria ser exaltado. Tudo bem. O cara tomar iniciativa. Não, então, eu acho que em particular, eu concordo, eu acho que isso está posto pro próximo, foi o que o Crespo falou. A questão das penalidades, nós vamos precisar trabalhar de uma forma diferente. Inclusive isso. Eu acho que... eu estava pensando muito nisso. E o Crespo fala, pênaltis. É muito momento, é muito perceber de cada jogo. Porque tem um jogador que foge mesmo. Né? Sim. Então o Jandrei deve ter... Olha, eu bato. Né? Claro, cara. Agora, eu imagino quando você... Você prefere o Jandrei que perde ou o Rames que faz aquela coisa ridícula? Pois sim. Eu não vou bater. Mas por isso que eu acho, numa circunstância em que isso está se tornando o problema, o treinador tem que, na minha visão, uma forma de remediar isso eu vou escolher. Vocês vão treinar todos exaustivamente e chegar na hora, eu vou escalar. Então vai bater o Vessone, o Tirone e o Massini. Fudeu. Se perderem, a responsabilidade é minha. Desse jeito que acontece no futebol, normalmente eu tô bem. Ele tava perto da bola, ele foi lá, andou e pegou a bola. O que acontece com o Jandrei, particularmente, Massini, não é nesse jogo. É em todos os jogos querer compensar um goleiro nota 5 com coisas extra-goleiro. Bom, aí... Você entende? Aí, tudo bem. E eu acho que ele se expõe. Ele não seria crucificado como ele está sendo se o São Paulo perde por 1-0 e ele não bate o pênalti. Ele não teve culpa no gol, pra mim, eu tenho certeza que a bola desviou, ele não tem culpa nenhuma. A partir do momento que ele vai participar, olha os detalhes, ele vai participar
cara ou coroa com o Alan Franco. E Alan Franco, eu prefiro começar defendendo. Paulo Coroa e ele chega o capitão. Eu prefiro começar defendendo. Ele escolheu o Jandrei. O Alan Franco. Então tá. Ele mostra confiança, cara. Pô, mas então. Ué, mas então vai subir da mesa. mas não deu certo. Tava 2-0 pro Atlético. Não. Ele já participou, inclusive, da escolha assim. Eu quero defender primeiro. Só que ele podia ter ficado na dele. Ele participou da goleada de 3-0. Exatamente. Ele foi um protagonista da goleada de 3-0 no pênalti. Eu vou ficar quietinho porque eu não vou me expor. Ele é goleiro, ele não precisa. Não, eu vou me concentrar em estudar quem vai bater os pênaltis. Você sabe como que o Juliano bate pênalti? Perfeito. Juliano eu conheço. O Juliano bate 90% dos pênaltis cruzados. Pé direito. Ele pulou no outro canto. Ele estudou o Juliano. Ok, beleza. Ele foi lá no iPad como... Ele pode... Você viu como o Santos foi? Vamos comparar o Santos... Você viu que o Santos é um e goleiro bem normal, hein? Quem? Bem normal o Santos, né? Bem normal, mas já foi campeão de tudo, né? Não sei o que lá. Aliás, os goleiros do Atlético, o moleque lá tá barrado pelo... O Santos foi para os pênaltis, ele foi sentar no banco com o scout, com o iPad. O Jandrei ficou lá no lado do Alan Franco. Opa, eu quero começar ali, eu quero bater. Então, mas aí é culpa do Crespo. Pois é. Ele tem que tirar o goleiro de lá e falar, vem cá. É assim que funciona. Eu acho. Agora, se claro. Tá tudo pro goleiro, ali, vamos aqui, eu tomo decisão. Não pode. Eu não vou criticar o cara porque ele assumiu a responsa. Não foi fralda cheia. Não foi agora, mas ele não joga mais pelo clube. Não sei se vale o preço. Não sei se ele não joga. Não joga mais pelo clube. Eu não sei. Faz parte da vida. E acho quando que você se arrisca, você... mas ele é um goleiro que se arrisca a todos os momentos. Por isso ele não é um bom goleiro. Então vocês estão matando o cara pelo histórico. O de ontem, vocês vão me desculpar. Não somos nós que estamos matando o cara. Tô dizendo... O que aconteceu ontem foi o possível epílogo, como a gente falou outro dia, da passagem dele pelo São Paulo. Mas talvez não seja. Porque o Jandrei, sinceramente, vem fazendo essas coisas e a gente sempre fala, pô, agora acho que não dá mais. Agora realmente acho que é o fim pro Jandrei. Agora, e nunca é. E aí, pra mim, o erro, e eu falei isso na semana passada e falo depois, é na semana passada, quando o São Paulo decide arriscar a Copa do Brasil e escalar o goleiro reserva, escalar o Jandrei. Porque assim, foi o que o Vessone disse. Se o cara tá lá e ele não, e ninguém tira ele de cena, ele vai jogar, como jogou. Porque se acontece o seguinte, o Yang nunca jogou um mata-mata e não sei o que lá. Tudo bem, você sabe como joga o Yang? Eu não sei, você sabe? O Arnaldo sabe? As pessoas sabem? Ninguém sabe. Então pode estar diante do novo Lucas Perry, como pode estar diante do novo Jandrei. Isso é responsabilidade do treinador, eu sei disso, cara. mas eu vou chegar, eu também acho. Então se você usa o Jandrei no jogo de ida, e acontece exatamente o que aconteceu, o São Paulo ganha de 2-1. O Lucas Perry, o Yang estaria no jogo de ontem. E talvez a história pudesse ser diferente. Porque com o Jandrei, se sabe qual vai ser o destino. Então esse é o meu ponto central. Certo. Eu não culpo o Jandrei. Eu culpo o fato de todo mundo, todos os caras que foram lá, desde o Rogério Ceni, que contratou o Jandrei, passando pelo Dorival, pelo Renovaram, né? Pelo Casares, que renovou, pelo Crespo, por quem quer que seja, na hora que é o goleiro reserva, é o Jandrei. E a gente sabe como é. E a torcida não suporta mais. E tem uma hora que esse negócio tem que ser ouvido. As pessoas têm que ter sensibilidade. Tirou o Donelli do banco. Não é o Donelli mais. Pois é. E agora é o Felipe Longo há 8, 9 jogos. Só uma questão que é... Tô falando... Não, é uma questão que eu acho que o Marcini sempre toca. E quando a gente fala em mudança de treinador, é uma questão. É isso aí. Várias coisas o Crespo está descobrindo agora. Inclusive, essa ojeriza o Jandrei. Né? Então, assim... Então é uma outra coisa. Alguém tem que chegar e falar assim, o Muricy... exato. Exato. O pessoal não gosta muito do Jandrei, tá? Você vai arrumar uma confusão para você que você não precisa. O Zubeldia já não escalava mais o Jandrei, né? Não escalava mais o Jandrei em nenhum momento. Nesse 2025, ele já não contava com o Jandrei. Porque no ano passado teve um momento que revezaram. Ele jogou a Copa América quase toda... quando o Rafael estava na seleção brasileira, às vezes o Rafael descansava, ele jogava as Copas, tal. O Zubeldia, esse ano, talvez por questões, treinamento, não sei o quê, perdeu, não escalava mais ele. E as outras questões que vinham dos pênaltis, já com o Zubeldia, o Crespo está se atendo agora. E como não tem essa passagem de bastão tão bem feita por ninguém no clube, várias coisas o Crespo está tendo que... Sim. Agora ele tem que ver duas situações.
a questão do goleiro reserva quando ele precisar, o Rafael está pendurado. E a questão dos pênaltis, porque tem aí uma eliminatória. Perfeito. As outras questões já aconteciam com o Zubeldia e continuam acontecendo agora. O elenco é ridiculamente curto. O elenco, para quem joga com 3 zagueiros e tem 4, você não tem como. Aí o Arboleda sente, você não... Então, assim, não dá para o São Paulo jogar, como está constatado, 3 competições com esse elenco do meio para trás. Não tem lateral reserva e não tem zagueiro. Aí você faz o quê? O que eu vou fazer sábado? Eu tenho 3 zagueiros só, eu jogo com 3. Terça-feira tem o Nacional de Medellín. Escalo um deles, não escalo nenhum. Jogo como? Jogo com um centroavante na zaga? Começam a se colocar as situações. Agora o São Paulo tem 2 frentes só. Mas não é. O time, quase todo mundo só tem 2 frentes. O time tinha que ter elenco em agosto. Pelo menos para os setores essenciais. Passou agosto, você pode estar fora das 2 Copas. Né? Então, agora Medellín, esquece o Vitória. Vitória, quem estiver saudável, vai jogar. O problema é jogar contra o Nacional de Medellín. E a ida lá, do jeito que é, e a volta aqui com possibilidade de ter pênalti. Certo? E acho que aí o Crespo tem algumas coisas para trabalhar para o mata-mata. Então é isso, galera. Cara, acho que o Jandrei, ele podia se preservar. Mas ele tem personalidade para fazer aquele negócio ali. Acho que ele deveria se preservar um pouco. Tá? O gol não foi culpa dele, não. Mas um goleiro bom pegaria aquela bola, gente. A real é essa. Então, aí ele vai bater o pênalti, faz aquela papagaiada. E como é que deixam ele bater o pênalti, velho? Como é que não chega ninguém pra ele? Não, Jandrei, aí vai bater outro aqui, pô. Bate um zagueiro, sei lá. Então, foi a eliminação do ida e o São Paulo foi operado, né? 3 minutos de jogo, o São Paulo foi operado, mudou tudo. Pra mim não teve absolutamente nada no lance, é uma arbitragem muito, sei lá, cara, complicada, né? Não sei a opinião de vocês, mas pra mim ali não foi falta nunca. Ali foi uma bela de uma simulação. E num período que o futebol mundial tem VAR, a simulação ainda deu certo ainda. Você vê como é ruim os caras do VAR. Comenta aí a opinião de vocês, essa eliminação aí, dolorida aí. Então não esquece pra Band Sport, link na descrição. Valeu, galera. Mas deixa o like, se inscreve no canal. E, cara, complicado, velho. Ontem foi complicado. Tudo que ocorreu nos pênaltis, perdeu todos os pênaltis. Um time que tá mal na Série B.